Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento em Romanos capítulo 3. Romanos 3. Deixa para depois. Vamos ler a partir do versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Até este ponto, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, por tua bondade e misericórdia, e pela provisão para nós da palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Edifica a nossa vida. Nós estamos aqui por tua causa, Senhor. Nós estamos aqui para te ouvir. Fala-nos e nós te ouviremos, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Ao ensejo da ceia do Senhor, nesse dia, eu quero falar sobre a misericórdia de Deus para conosco. Eu me identifico no Evangelho com a oração do publicano, citado por Jesus lá em Lucas 18, versículo 13, cuja oração foi contrastada com a oração do fariseu. Ele orou assim: ó Deus, tem pena de mim. Uma tradução diz: sê propício a mim, ou tem misericórdia de mim. A NAA que nós usamos diz: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Me reconheço pecador. E sendo eu um pecador, Deus me amou e se compadeceu de mim. O apóstolo Paulo, ele traz mais e boas notícias nesse capítulo 3 da carta aos Romanos. A má notícia é que todos, sem exceção, todos os homens, toda a raça humana está condenada à morte, debaixo do pecado, por causa da lei de Deus. Paulo trata isso
no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 20. Não há exceção, todos. Diz aí o texto no versículo 10, como está escrito: não há justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos, toda a humanidade se encontra debaixo do peso do pecado, debaixo da tirania do poder do pecado. Essa é a má notícia, que uma vez estando debaixo do pecado, toda a raça humana está condenada à morte eterna por causa da lei de Deus. A boa notícia que Paulo traz nesse mesmo capítulo 3 é que, igualmente, toda a raça humana, toda a humanidade pode ser salva através da justificação pela fé, e ele passa a tratar isso a partir do versículo 21. Mas agora, sem lei, diz ele, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça é essa? É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para quantos? Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados somente e gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Alguns termos importantes que Paulo menciona, que Paulo destaca aqui nesse texto que nós lemos. Justificados, no versículo 24, do ponto de vista de Deus, nós somos declarados justos por meio da obediência de Cristo, por meio do mérito de Cristo. Justificação é a imputação da justiça do Senhor a nosso favor, um ato da pura graça de Deus. Nós, igual ao restante da humanidade, nós estávamos também todos condenados por causa do pecado, por estarmos debaixo do pecado, mas a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós o reconhecemos, nós o confessamos como o único Salvador e Senhor da nossa vida, Deus nos imputou a justiça de Cristo. Então, nós recebemos esse ato da pura graça de Deus na nossa vida, que nos declarou justos, embora fôssemos pecadores. Um outro termo que aparece aqui no versículo 24 também é o termo redenção, que significa libertação, a libertação dos pecados e de suas penalidades pelo pagamento do preço. Foi pago um preço e foi pago um alto preço, e o preço ou alto preço que foi pago foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Aleluia. No capítulo 3 e no versículo 9 diz assim, que se conclui quando Paulo vai dizer, respondendo à argumentação dos judeus, de que talvez os gentios até fossem pecadores, mas não eles, ele vai dizer todos, não só os gentios, mas judeus também. Que se conclui, temos nós alguma vantagem, nós judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, e aqui judeus e gregos incluem todas as nações, indistintamente. Não há ninguém, não há nenhuma raça, não há nenhuma etnia, não há ninguém que fique fora, todos estão debaixo do pecado, ele diz.
Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então Cristo pagou o preço, Cristo verteu o seu sangue para resgatar, para libertar aqueles que estavam debaixo da tirania, debaixo do peso, do poder do pecado. E ainda um outro termo que aparece é o termo propiciação, e eu quero falar um pouco mais sobre esse termo nesta manhã. Deus pode perdoar o pecador e permanecer justo, porque o sacrifício de Cristo na cruz satisfez a santa lei de Deus. O sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, como a Escritura nos mostra, e daqui a pouquinho nós vamos ver no texto da Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, quando o escritor sagrado contrasta o sacrifício de Cristo com os sacrifícios do Velho Testamento, e ele diz, e ele afirma que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios de Levítico. Por causa da morte do Filho de Deus, Jesus Cristo pode olhar com bondade e com graça o mundo perdido, pois a sua justiça foi satisfeita, a ira de Deus foi aplacada, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo. O versículo 25 descreve detalhadamente a natureza da obra de Cristo por nós. A palavra propiciação, no original, hilasterion, é usada na Septuaginta, que é a mais antiga tradução em grego do texto do Antigo Testamento. Ela é usada para se referir ao propiciatório na Septuaginta. O propiciatório era uma parte, um componente do tabernáculo. É uma palavra particularmente importante em Levítico 16, onde o ritual da expiação é prescrito. Se você tiver oportunidade depois de ler o texto de Levítico, vamos abrir rapidamente Levítico, acho que o tempo vai nos permitir. Temos nesse capítulo a prescrição da expiação, fala do dia da expiação e do ritual que envolveria os sacerdotes e a aspersão de sangue sobre o santuário e sobre os pecadores também. Vou ler a partir do versículo 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá um incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Versículo 15. Depois matará o bode da oferta. Agora é o sacrifício pelo povo, até aqui era o sacrifício pelo próprio sacerdote. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo.
Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer a propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa, por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor, fará expiação pelo altar, pegará um pouco do sangue do novilho, do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Até este ponto. Até este ponto. Então, essa palavra propiciação é uma palavra importante em Levítico 16. Aqui onde temos a prescrição do ritual da expiação. É sobre esse propiciatório que o sangue do sacrifício é aspergido para a expiação do povo. Uma vez que em única outra ocorrência no Novo Testamento, em Hebreus, por favor, abra Hebreus 9. Essa mesma palavra, ilasterion, ela se refere a esse propiciatório. Parece provável que Paulo tenha usado essa palavra em Romanos 3:25 com o significado de propiciatório. Hebreus capítulo 9, versículo 5, veja. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ele vai dizer mais tarde. Veja versículo 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A tese de Paulo, então, meus irmãos, é a de que no Novo Testamento, Jesus Cristo é o equivalente do propiciatório do Antigo Testamento. Essa palavra aparece no versículo 26, ela responde à pergunta feita no versículo 26. Como Deus pode ser justo e justificar
o ímpio e justificar o pecador. Voltemos, portanto, para Romanos 3. Paulo afirma que Deus, o próprio Deus, é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas como? Como que é possível? Como Deus pode continuar sendo justo e justificador do ímpio? No Novo Testamento, a palavra hilasterion, propiciatório, traduzida como propiciação ou propiciatório, significa aquilo que propicia, apazigua ou aplaca. E no texto que nós lemos esta manhã, a palavra propiciação se refere especificamente ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Uma vez que esse propiciatório, irmãos e irmãs, foi o lugar onde Deus tratou do pecado do seu povo no Antigo Testamento, assim, agora, Jesus Cristo foi manifestado publicamente para que todos vissem, como o lugar onde Deus agora trata em definitivo e para sempre do pecado do seu povo. A expiação agora tem lugar nele. E essa expiação, como no Antigo Testamento, ela inclui tanto o perdão dos pecados, que é a expiação propriamente dita, quanto o aplacamento da ira de Deus, que é a propiciação. De acordo com as Escrituras, o homem pecou e o salário do pecado é a morte. Deus é justo e o culpado não pode ser perdoado até que as exigências da lei sejam satisfeitas. Então, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus encarnou, ou se fez homem, se fez gente, se fez carne, e andou nesta terra em perfeita obediência à lei de Deus. Ao fim da sua vida, de acordo com a vontade do Pai, ele foi morto, crucificado. Na cruz, Jesus se colocou no lugar do seu povo culpado, e os pecados deles lhes foram atribuídos. Sua morte pagou a dívida do pecado, satisfez as exigências da justiça de Deus e apaziguou a sua ira. Dessa forma, Deus resolveu o grande dilema. Ele puniu de forma justa os pecados do seu povo na morte do seu filho. E por isso, ele pode justificar livremente todos que se colocam, ou todos que colocam nele sua fé e confiança. Portanto, a morte de Cristo na cruz permite que Deus seja ao mesmo tempo justo e justificador, como Paulo afirma no versículo 26. Ele é justo ao mandar seu filho morrer na cruz, porque a lei exigia uma obediência e um sacrifício perfeitos. Ele é justificador ao aceitar a fé do pecador no Filho e na sua obra na cruz como único meio de salvá-lo. Então, porque Jesus Cristo pagou uma vez por todas o preço pelos pecados do seu povo, Deus pode justamente estender a misericórdia ao culpado, sendo ao mesmo tempo justo e justificador de qualquer um que deposita fé em Jesus.
Algumas pessoas preferem viver com suas consciências cativas do pecado ou ao pecado e ao mal, do que colocar sua fé em Jesus Cristo e serem livres. Eu espero que não seja o seu caso nesta manhã. Ser cristão significa colocar sua fé e confiança em Jesus Cristo, sendo para sempre livre da tirania e do domínio do pecado e do mal. Se você já fez isso, dê glórias a Deus. Se você ainda não colocou sua fé e confiança em Jesus Cristo, então significa que você ainda está debaixo do pecado. E esse peso está te esmagando, esse peso irá te esmagar. Mas Jesus Cristo pode te libertar hoje. Então ore. Ore agora. Entregue sua vida totalmente a Ele. Seja livre do pecado e seja salvo. Vamos curvar a nossa cabeça. Obrigado, Senhor. Por fazer propiciação por nós. Por derramar o seu sangue e com o seu sacrifício perfeito fazer expiação pelos nossos pecados. Nos reconciliando com Deus e nos livrando para sempre da sua ira. Obrigado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. As trevas não têm mais domínio sobre nós. O diabo não tem mais autoridade sobre nós. O inferno não pode prevalecer contra nós. Aleluia, bendito seja o teu nome, gente. Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço, se entrou alguém aqui esta manhã que está sendo vencido pelo pecado, que está sendo derrotado pelo peso do pecado, com sua consciência sendo esmagada pelo pecado, estenda a tua misericórdia, Senhor, nesta manhã. Estenda a tua graça nesta manhã sobre essa pessoa e ajude-o a ser livre. Ajude-o. Estenda a tua mão, Senhor, e levante-o. Declare sua liberdade nesta manhã. Remova, Senhor, toda a opressão do mal, no nome de Jesus. Quebra e anula o poder do pecado sobre a vida dessa pessoa nesta manhã, em nome de Jesus. Que te conheça a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, e se renda a ti. Seja livre e salvo no teu nome. Amém.